Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Maria, eu sou psicóloga. Hoje eu atendo principalmente mulheres na minha clínica, mas também atendo homens e adolescentes. E é por isso que eu e a Susan decidimos criar esse podcast para falar especialmente com mulheres, por ser um público que a gente lida diariamente. E aí eu quero apresentar para vocês também a Susan, né, que está aqui comigo hoje para apresentar também depois a nossa convidada. Ah, hoje é um dia muito especial pra gente, né, Maria? A gente tá vindo aqui, né, se apresentar, trazer um pouquinho da nossa história, né? Como a Maria já falou, ela é psicóloga clínica, eu também atuo, né, como psicóloga clínica. O meu público maior são mulheres e principalmente que buscam encontrando algo relacionado à maternidade, né? Que a gente possa estar desenvolvendo juntos algo nesse sentido. E justamente o público materno, acho que hoje vai se identificar muito com o nosso podcast, né? Porque o Dia das Mães está chegando, a gente está no início do mês de maio agora, e semana que vem já é o Dia das Mães, e a gente pensou em estar trazendo esse tema para cá. Né? A gente gostaria muito de estar trazendo é, o tema maternidade de uma forma muito prática e muito visível para as pessoas que estiverem escutando. E aí a gente resolveu fazer esse podcast com uma convidada muito especial, que faz parte da nossa vida também, minha e da Maria. A gente fez graduação com ela. E ela tem uma história relacionada à maternidade que sempre nos tocou muito, né? Desde que aconteceu a história dela com a maternidade. E vou chamar ela para se apresentar e começar a introduzir esse tema aqui. Seja muito bem-vinda, Amanda. Oi, meninas. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz com esse convite. Eu sou a Amanda. Eu fiz graduação com a Suzy e com a Maria. Então, essas duas mulheres que eu admiro muito, né? Admiro tanto como pessoas, como profissionais. A gente se formou em psicologia, né? Então, eu sou psicóloga. Atualmente, eu não estou atuando. E no momento, né, como a Suzy comentou, eu sou tia. Tenho quatro sobrinhos e eu tenho um sobrinho, né, que eu também sou mãe de coração. Acho que a gente já vai começar com muita emoção, né? Amanda falando, meu olho já encheu de lágrima aqui, assim. Realmente a gente tem uma história muito, muito legal, assim, né? De se encontrar, né? E eu já sou mãe, eu já entrei na faculdade como mãe, e eu e a Amanda, a gente tem, sim, algumas trocas relacionadas à maternidade também, né? Porque eu acho que maternidade é muito isso, assim, é a gente poder trocar, é a gente poder compartilhar experiências e eu sempre digo que não dividir, né, mas somar para conseguir se entender melhor, não julgar tanto outras mães, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, assim, Amanda, né? Como é que aconteceu, né? É, eu não sei nem se a gente, você que vai dizer pra gente, né? Como é que é, assim, como é que você gostaria que a gente chamasse, né? Todo esse teu processo de ser mãe, mas não ser rotulada com o título de mãe, né? Porque o teu papel no dia a dia, ele é de ser mãe, né? Do teu sobrinho, que é o teu filho de coração, né? Mas como é que aconteceu isso? De que forma que esse processo se deu e ainda se dá, né? Porque ele é um processo contínuo, né? Ele é um processo que vai acabar nunca. Sim, a Susan trouxe ali a questão das nossas trocas, né? Então, Hum, a maternidade, ela não tem um livrinho, né, de não. autoajuda que já vem com a gente. A gente tem muitas dúvidas. Então, a Susan me ajudou bastante nessa minha caminhada. Então, como eu comentei, né, eu já tenho outros sobrinhos, então esse papel de tia eu já tinha conhecimento, né? Eu sempre tive uma proximidade bem grande com os meus sobrinhos.
E eu sempre achei que esse carinho, esse amor de tia, né, era bem parecido com o amor de mãe. A partir do momento que eu entrei nesse papel, eu percebi que ele é diferente. Então, ele não deixa de ser menos, né, importante o papel de tia, mas a responsabilidade ela é outra. Uhum. Ah, eu até então eu era tia, né, do meu sobrinho, meu atual filho de coração, como eu comentei. A minha cunhada ela faleceu em 2021, então vai fazer mais ou menos 3 anos agora do falecimento dela. E desde lá, o meu noivo, ele resolveu, né, digamos assim, que nem foi algo pensado, a partir do momento que aconteceu, né, ele disse para todo mundo que ele ia assumir Uhum. a guarda do nosso sobrinho e que ele ia morar com a gente, né? Com Uhum. a gente não, na verdade, com ele, né? A gente não morava Sim. junto, eu morava com os meus pais. E a partir do momento que ele falou isso, foi, digamos assim, foi um choque, porque eu nunca parei para pensar nisso. E Uhum. também eu tinha acreditava muito que a minha cunhada e ela ia passar por tudo e ela ia ficar bem, Uhum. né? Então eu nunca achei que seria uma necessidade alguém tá assumindo esse papel, ou alguém, né, tá tendo, enfim. É, E acho que até, né, Amanda, assim, só para te perguntar agora, assim, nesse momento, porque foi inesperado, foi sem planejamento, né? E dentro dos teus projetos de vida, cabia a maternidade? Era um projeto, era um plano que estava próximo, que estava distante? Como é que era isso para ti, assim? Como é que tu lidavas com essa questão, né, de ser mãe mesmo, assim, efetivamente? uhum. Era um pensamento que eu tinha mais a longo prazo, Uhum, né? Bem a longo prazo. É aquilo que a gente idealiza, né? Ah, eu quero meu profissional, eu quero, no momento estou estudando, depois eu quero, né, focar no meu uhum. profissional, e a partir do momento que eu focar no meu profissional, né, seria um pensamento futuro. Até porque na atualidade a gente sempre tem aquela ideologia que, eu vou fazer tudo no momento certo, Ah, né? Mas sim. qual que é esse Uhum. momento certo? Uhum. A gente vai aprendendo, né? Exatamente. E Amanda, como é que foi para você lidar com isso quando você tinha um planejamento e ok, era mais para frente? De novo, como você falou, você não esperava que fosse acontecer, você estava se preparando para outro cenário e de repente aconteceu e as coisas foram, né, caminhando e de repente ele ia morar ali com teu noivo, com quem você tinha planos também de vida junto, então teoricamente aquela responsabilidade ali já começou a ser sua também. Como é que foi lidar emocionalmente, você com você mesma, tudo isso que estava acontecendo? Uhum. Como eu comentei, no momento inicial foi um choque, assim, porque é uma criança, né? Então não é um brinquedo. Então Uhum. foi uma coisa que eu trouxe para ele, assim, no início, quando a gente foi conversar sobre o assunto, que na verdade a gente nem chegou a conversar sobre o assunto, né? Quando ele me trouxe isso na hora, eu fiquei assustada e eu falei, não, isso não vai precisar acontecer, né? Minha corda vai ficar bem e tá tudo certo. E o meu noivo sempre foi muito realista, né? Então, não, mas tem a possibilidade de acontecer, né? Essa conversa que a Uhum. gente teve foi um pouquíssimo antes dela falecer. Então, assim, não deu tempo, né, de processar. Quando aconteceu que ela faleceu, foi um choque, Uhum. né, inicial. E eu conversei com ele, eu falei, tá, mas é uma criança, né? Não é um brinquedo. Uhum. A gente consegue, né? E ele trouxe, não, eu consigo. E eu sempre trazia a gente, né, nessa Aham. conversa. Eu já me sentia que eu tinha um papel ali que eu precisava exercer, sabe? E quando ele falou que eles iam morar juntos, que, né, que ele ia buscar essa guarda, ele ia buscar essa tutela, eu cheguei para ele e falei, então vamos. E daí ele Uhum. me olhou assim e falou, como assim vamos? Eu falei, não, vamos, eu vou te ajudar, tu não tá sozinho nessa, Uhum. né? Até porque a gente já tava num relacionamento ali de 5 anos,
Então, eu já conhecia, né, desde os 3 anos, o nosso sobrinho. Então, era algo assim que, a partir do momento daquela conversa, foi algo que, nas minhas palavras, eu já trouxe para mim, sem eu perceber. Uhum. E quando a gente decidiu, sem decidir, digamos assim, né, algo natural, eu fui conversar com os meus pais, porque meu receio inicial era porque eu queria morar com eles, e eu morava com os meus pais. Os meus pais sempre tiveram essa questão de vamos fazer tudo certinho, né? Eles são católicos, então, vocês estão noivos, vocês vão casar, vocês vão Uhum. terminar os estudos, né? Como é que vai ser isso? Só que eu acho que até os meus pais, eles se sentiram dentro de tudo isso. A partir do momento que eu trouxe isso para os meus pais, eles, não, tá tudo certo. A gente vai ajudar. O que Uhum. vocês precisarem, a gente vai ajudar. Então, quando eu me senti apoiada por eles, pelas pessoas que eu tinha receio de não apoiarem, sabe? Eu acho que eu me senti mais confortável com toda a situação, assim. Confortável não seria a palavra certa, mas eu senti um apoio, né? Porque esse apoio familiar, ele é muito importante. Eu acho que é o que a gente sempre fala muito aqui também, né, Amanda, assim, da importância de ter redes de apoio, né? E a maternidade, ela é um fenômeno que ela exige demais rede de apoio, né? Um filho fica doente, um filho precisa faltar na escola, um filho faz atividade que você precisa levar, ou precisa de alguém que talvez te ajude a buscar, ou que possa ficar para você também fazer as atividades da sua vida, que não pode parar por conta da maternidade, né? Então, acho que esse teu relato, ele só enfatiza mais ainda a importância de se sentir apoiado, né? E ter com quem contar, né? Nesse processo de maternidade, assim. Sim. E tem algo assim que hoje eu me emociono quando eu lembro, né? Sempre quando eu lembro dessa situação, eu fico emocionada, porque a minha mãe, quando ela foi questionada, logo no início, assim, né? Quando ela foi questionada quantos netos ela tinha, ela já incluiu ele, Uhum. né? Então, assim, só Então, ela para foi vó antes de você ser mãe, praticamente, assim, de você sim, assumir a maternidade, ela já assumiu que ela era avó sim. dele. Aham. Por toda a questão da maturidade, acredito eu, né? Por Uhum. toda a experiência que Do- ela já teve com a maternidade, toda a experiência que ela já teve com a maternidade, ela mesma, né, por vontade dela, já falou, não, eu tenho tantos netos. Só para contextualizar, eu acho que eu não comentei no início, né? Uhum. Ele, de sangue, ele é sobrinho do meu noivo, né? Uhum. E o meu sobrinho de coração, digamos assim, né? Então, a minha mãe não tem relação nenhuma, né? Não tinha até então relação nenhuma. Uhum. Quando a minha cunhada ficou doente, os dois começaram a criar um vínculo, por conta que toda a situação, né, do adoecimento, então a gente tinha essa questão de, às vezes, ter necessidade de precisar que ficasse comigo, né, eu ficasse com algum outro familiar, e a minha mãe sempre ajudou com isso. Né, ela sempre teve esse contato, ela sempre tentou dar carinho, dar amor, como ela dava para os outros Uhum. netos, ela deu para ele também. Então, quando tudo aconteceu, ela, não, é meu neto, né? Ele não chama ela de vó, mas ele tem um Uhum. carinho extremo por ela, né? Ele chama ela de TT. Então ele ficava na casa da TT, eu vou comer o franguinho da TT, sabe? Ele adora a comida que minha Uhum. mãe faz. Então aquilo que ele também perdeu a avó, né? Então aquele carinho, assim, não substituindo, né? Mas um Uhum. conforto de ter a comidinha da avó, a casinha da avó, né? Ele tem com os meus pais e ele tem com os padrinhos do meu noivo também, que ele também daí ele rotulou de avós por Uhum. eles têm neto, que tem a mesma idade, próxima da Uhum. dele. Então, eles têm convívio desde que ele era bebezinho, né? Porque são parentes sanguíneos também. Então, ele pediu para chamar eles de avós e eles aceitaram na hora, né? Isso Uhum. antes de acontecer, quando a minha cunhada estava no período ali do adoecimento. Ela estava doente ainda. E acho que até assim, aproveitando essa tua fala, assim, seria até legal tu trazeres o quanto que a tua rotina precisou se adaptar também,
né, a essa nova realidade, assim, né? É, eu te acompanho e a gente sabe das tuas escolhas após, né, a chegada do teu sobrinho. Ele já fazia parte, mas a chegada efetivamente como um filho, né? E aí o quanto que você começa a transformar a tua vida também, assim, né? Os teus objetivos mudam, as coisas que você passa a enxergar como necessidades são outras, né? Você busca situações, lugares e pessoas que possam agregar agora essa nova formulação ali de família que vocês têm, né? Então, assim, queria que tu trouxesse um pouquinho disso pra gente, assim, como é que foi esse processo, assim, de se entender também numa nova realidade, numa nova identidade sua, né? Porque aí você precisou, não com um bebê, com um menino já de 7, né? Ele tinha 7 anos, entender em que fase da vida ele estava e o que que era importante para ele naquele momento também, né? Uhum. É, é uma nova identidade, né? Exatamente. Então, sai daquele papel de tia para ter aquele papel, né? Não rotulando, mas aquele papel de mãe. Uhum. Porque a gente sabe que tem responsabilidades diferentes, né? A tia não tá na hora que tá com febre muitas vezes, na hora que tem que levar na escola, na hora que tem que ir no conselho de pais, na reunião, né? Tem que assinar o bilhete, fazer a tarefa. Muitas vezes não é a tia que exerce essa função, né? É a mãe. Então, a mãe, o pai, o avô, enfim, familiar. E eu comecei a assumir essas responsabilidades, né? Então, foi desafiador. A rotina, ela foi mudando. Uhum. Então, a Amanda, que antes não tinha, digamos, tinha responsabilidade, mas era uma responsabilidade diferente, né? Mais comigo mesma. Então, eu tinha questão dos estudos, a faculdade, estava no final da faculdade, então a gente sabe que é um período mais tenso, né? Tem os Muito. estágios, tem TCC, Ah, era um período que eu estava trabalhando, então eu tinha outras responsabilidades. E agora eu assumi mais uma responsabilidade, né? Porque daí a gente foi morar junto. A uhum. Amanda tinha uma casa, né? Que a gente sabe que quando a gente mora com os pais, a gente tem algumas regalias. Então a gente tinha. A Amanda virou dona de casa, digamos assim. É, a gente não é casado, mas daí a relação Uhum. também muda, porque tá, né? No momento tá morando junto. A Amanda virou mais do que tia. Então, as responsabilidades, elas são outras. Então, eu fiz algumas, a gente, agora, né, parando para pensar, eu fiz bastante mudança. Eu acho que eu não tinha parado para analisar tanto. Durante o período que eu estava no final do curso, eu tinha os estágios, eu tinha o TCC, né, como eu comentei. Então, era um período mais corrido. Uhum. Foi É, acontecendo, assim, as coisas foram acontecendo e tu nem percebesse, na verdade, né? Que elas estavam ali sim, acontecendo, né? exatamente. Então, assim, eu não, digamos, questão de tempo mesmo. A gente diz, mas o tempo a gente controla. Naquela época eu não conseguia controlar o tempo. Então, conforme as Uhum. necessidades vinham vindo, a gente ia suprindo, né? Ou Uhum. tentando suprir, né? É, a questão de, vamos ver Espaço Kids, né? A gente foi ver o Espaço Kids, foi ver a escola, todo o processo, ele foi, conforme ia vindo a demanda, a gente ia tentando suprir essa demanda. Uhum. Depois que passou, aliviou, né? Então, passou o período do TCC, passou o período dos estágios, agora eu consigo sentar e me organizar. Então, qual que são as tarefas, né, que eu preciso tá fazendo? Porque a vida dele não podia parar. Então, ele precisava continuar fazendo aquilo que ele gostava de fazer. Ele gosta muito de futebol, então ele precisava voltar para o futebol. Então, foi isso que a gente buscou.
Uhum. né? Vamos buscar aulas de futebol. A gente achou o movimento escoteiro, que é um movimento que tem muito aprendizado, né? Então, é um movimento que ele também traz muitas aventuras. Então, para uma criança é maravilhoso Uhum. isso. Então, E eu eu fui acho que trazer. e isso passou a fazer parte da tua identidade também, né? Porque hoje você é super ativa no escoteiro, né? Acho que talvez tenha sido algo que antes não fazia parte da tua vida e que só começou a fazer parte da tua vida por conta da chegada dele, né? Talvez antes não tivesse, tu nem tivesse parado para pensar nessa possibilidade, né? E hoje talvez tu não consiga mais te ver sem isso, né? Uhum, exatamente, Ô, né? Amanda, uhum. Amanda, eu queria te perguntar, assim, a gente teve um outro episódio que a gente falava muito sobre os papéis que a gente ocupa e as várias pessoas que a gente é ao longo da vida. E como é que você percebe, tanto naquela época, quando foi mais no início, quanto agora, que você dá conta de equilibrar todas as Amandas. Então, a Amanda profissional, aquela época, a Amanda que estava no final da faculdade, a Amanda que é noiva, a Amanda que é filha, que é vários papéis, para que aquela maternidade ela não tomasse 100% da tua carga mental, das tuas preocupações, e as outras áreas fossem anuladas. Foi desafiador, Maria. É, como eu comentei ali, acho que não tem a questão do. Não tinha tempo, sabe? Então, conforme eu conseguia, eu ia suprindo ou tentando suprir, né? A gente deixa de lado algumas coisas. Então, a gente deixa alguns momentos que, por exemplo, eu chegava em casa, sentava no sofá, ligava a televisão, não tinham mais. Tem que fazer tarefa, tem que arrumar a lancheira para a escola no dia seguinte, tem que arrumar a roupa que depois ele vai sair da escola e ir para o espaço kids, tinha roupa para lavar, tinha comida, tinha louça. Então, as tarefas, né, de casa, normalmente, que a gente tem, que antes eu tinha o suporte dos meus pais, naquele momento não tinha mais, né? Então, meu noivo sempre é uma coisa que a gente conversa bastante, eu sempre escuto vocês também falando, não é uma questão de ajuda, né? É uma parceria. Então, a gente Uhum, é muito parceiro, a gente sempre foi muito parceiro nisso, né? Então, foi algo que desde o início eu comentava, a gente não é um ajudando o outro, uhum. como se fosse uma empresa. Exato. Cada um, Tem o seu papel, né? isso. Inclusive o teu sobrinho, tipo, né, nesse movimento todo, né? Porque por mais que a tua vida tenha se transformado, né, por conta disso, assim, e acho que é muito importante a gente até parar para pensar aqui, assim, que a maternidade, ela acontece de diferentes formas. Né, assim, ela se dá de diferentes formas, e isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que não existe receita para maternidade, não existe uma linha tênue onde tudo vai acontecer exatamente igual. Ah, o meu filho tem 10 anos, o outro tem 10 anos, então, o que que você viveu nessa época? São tempos diferentes, né? Falando de tempo, né? A gente vive tempos diferentes, a gente vive épocas diferentes, somos pessoas diferentes, né? E o quanto que a maternidade faz essa transformação da identidade, da nossa identidade, por conta de todas as responsabilidades que envolve o ser mãe, né? Mesmo que você não use esse rótulo, né? Mas eu não consigo te enxergar, Amanda, como algo diferente de mãe, porque o papel que você exerce é o papel de mãe, né? É o papel que toda mulher que é mãe vive, né? Que essas são as preocupações, são as alegrias, são é, o não ter controle de nada, porque a gente não tem controle de nada, né? Por mais que a gente, até eu digo assim, filho, a gente diz, o meu filho. Nossa, que termo engraçado para se pensar, porque ele não é meu, né? Ele está na minha vida, ele faz parte da minha vida, ele faz tudo que acontece na minha vida, é, estar em relação com ele, mas ele não é meu. Né? Então, assim, eu vejo que por mais que a forma que a maternidade chegou para ti tem tanto em comum, né, com uma maternidade típica, digamos assim, né? Uma maternidade planejada, uma maternidade desejada, uma maternidade
Então, é lógico que no momento que aconteceu, foi tudo muito intenso, né? Foi tudo muito. Eu acho que tinha a emoção do luto, né? Da perda ali, tinha essa ressignificação da tua própria família, da tua própria existência enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto desejos, enquanto vontades. Mas hoje, assim, quando eu olho para ti, assim, quando a gente conversa, quando eu vejo, eu olho para a tua história e vejo como você lida com tudo isso, e eu não consigo dizer assim, nossa, a Amanda é tia, não. Ela exerce a maternidade, ela exerce o papel de mãe. Comentasse sobre a questão do pro mundo, né? Aham, Me traz muita lembrança da minha sogra, porque a minha sogra ela sempre criou os filhos pro mundo, ah, diferente da minha mãe. Minha mãe sempre colocou os filhos debaixo do braço e carregou, uhum, né? Então, quando a gente tá no papel de maternidade, a gente lembra muito sobre como é que foi com a nossa mãe, né? E a gente pensa e reflete sobre isso. Que tipo de mãe eu quero ser? uhum. E Quero ser não essa existe, mãe? e não, eu vou te dizer assim, né? Acho que talvez tu possa perguntar para tua mãe, que já é uma mulher muito mais experiente, né? Mas conversar com mulheres que já são vós e várias mulheres que são mães, mas não existe um jeito certo, né? A gente vai encontrando os jeitos certos de exercer a maternidade. A gente erra muito, né? Então, assim, eu tenho dois filhos, então eu digo assim, foram momentos de maternidade diferente e a gente erra. A gente vai errar, mas é tão importante a gente olhar para os nossos erros como algo que a gente possa mudar, que a gente possa transformar, e que a gente daí possa vir a fazer diferente, né? E Uhum, também não pensando que, se eu fizer diferente, agora eu vou acertar, talvez vai errar de novo, né? uhum, Então, assim, não existe um jeito certo, né? Eu sempre digo assim, eu não gosto nem da palavra normal, não gosto da palavra certo e errado para essas questões, assim, que elas são tão amplas e tão diversas que a gente não tem como colocar num só formato, né? Numa só uhum. caixinha. E a tua sogra que criou para o mundo, agora a tua mãe que botou embaixo da asa. E aí? Uma delas está certa, a outra está errada, né? Talvez tenha sido importante a tua sogra criar para o mundo para algumas situações, talvez seja importante a tua mãe botar embaixo da asa para tu te sentir acolhida hoje também na situação que tu vive. Então, assim, a gente não tem, né, como colocar como algo encaixotado, eu digo assim, dentro de uma gaveta que só cabe aquilo ali. Exatamente isso. E há muitas cobranças, né? Questão de ter criado para o mundo, ou ter colocado debaixo da asa, que tipo de exemplo eu vou seguir, ou eu não vou Uhum, seguir, ou eu vou tentar capturar aquilo que eu acho importante, né, nesse momento, e também olhar para os nossos acertos. uhum, No início eu me cobrei muito, 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 muito mesmo. Como tinha um processo de luto, então uhum, a gente sabe que sofrimento, né, do adulto já é muito difícil, imagina para uma criança. E ele perdeu as três gerações da família, né, durante o período da pandemia. Nenhum deles foi pelo motivo da pandemia, mas teve as três percas. Quando foi a última perca, que daí foi a Bisa, eu fui contar para ele sobre isso. E ele já é uma criança que ele já passou, né, por muitos momentos. Então ele tem uma maturidade diferente, tem um jeito de uhum, enxergar o mundo de outra forma. E ele olhou para mim no momento que eu comecei a conversar com ele, ele falou: "Eu sei o que que aconteceu. A Bisa se foi, uhum, né? E eu comecei a chorar na hora e quem me reconfortou foi ele, uhum, sabe? Ela tá bem, te acalma. Então, quem trouxe esse conforto foi ele. Então, é uma vivência que a gente vai aprendendo também, né? Porque aquele momento eu pensei, poxa, eu tô errando, eu que tenho que confortar ele, ele tá me confortando, a gente tá invertendo os papéis, mas não, E eu acho que ele te ver frágil não é fraqueza, né? isso. Ele te ver frágil é entender que você é humana, que você pode chorar, que você pode sentir raiva, que você pode ficar triste, e tá tudo bem. Uhum. E a gente se cobra muito, né? Porque Uhum, a minha muito. cunhada, na minha visão, ela era uma mãe excelente, né? Aquela mãe que sentava no chão, brincava, né? Passeava, se divertia, dava carinho.
né? Então, para mim, ela era uma mãe excelente. Como é que eu vou ser uma mãe parecida? Ou como é que eu vou A substituir? Ou como eu comparação, vou. né? Tem Isso, a a gente traz muita comparação. conversão. Aham. E em nenhum momento eu quis, né, de forma nenhuma, eu nunca quero substituir, porque ela é insubstituível na vida Uhum. dele. Mas como eu vou tentar reconfortar ele, né, tentando trazer algumas coisas que ela tinha. E eu trazia muito isso comigo no início. E agora eu percebo que não. A Amanda é diferente, né, da mãe. Então a mãe ela foi essencial na vida dele, é essencial na vida dele e nunca vai deixar de ser. E a Uhum. Amanda tem outro papel na vida E dele. que bom que tu tens essa clareza, né? E assim, para ele isso também é muito importante, né? Ele Uhum, saber que tu entendes o teu papel, né? Que tu não estás ali para competir com a história que ele viveu até então, né? Mas que tu estás para somar com aquilo que ele já viveu e agora é alguém que está ali exercendo esse papel, mas não para tomar o lugar, né? uhum. E como no papel de tia, antes até comportamentos que tu não vivenciava, tu parte começa a vivenciar. Porque Uhum. 24 horas dentro de casa, a gente sabe que é diferente. Então, até a questão de comportamentos, como tinha o processo do luto, então, o sofrimento, como foi lidado por ele, Uhum. né, de que forma. Até hoje, assim, ele não expressa que ele tá com saudade. Ele expressa de algumas outras formas, né? Então, esse processo, né, até a questão de comportamentos que antes eu não via, no dia a dia a gente começa a ter e a perceber, né, que quando tia a gente tem uma relação assim, digamos, final de semana, né? Então não é a mesma relação de todos os dias. São comportamentos diferentes, são costumes diferentes, cada um tem a sua vivência, a sua criação, então são outros valores. Então, ele tinha, né, uma forma, uma rotina diferente antes, e como é essa nova rotina a partir de agora? Uhum. Antes vocês exerciam a autoridade de tios. Como é que mudou essa autoridade agora? Essa nova casa, que era uma casa diferente, né? Eles Uhum. moravam em outra cidade, vieram morar, né, em Blumenau. Como é que é essa nova cidade? Como é que são os costumes os valores que eu tenho? Como eles são diferentes dos valores que ele tinha Uhum. E antes, até entra a em forma de. choque, né? Acaba entrando em Isso, choque, né? Com a história que ele tinha também, com todas as experiências de vida que ele já tinha tido até aquele momento. sim. É o que mais me bateu foi o momento que ele comentou assim, mas qual é a verdade? Né? Me traziam uma coisa, vocês estão me trazendo outra. O que que eu devo seguir? Hum. Ele ficava em dúvida em relação a Isso, questão de comportamentos que ele experiência. devia ter até também, Isso, provavelmente, questão né? de experiências, assim, né? Ele trazia, às vezes, Uhum. algum contexto, alguma história, a gente dava o nosso ponto de vista sobre aquilo, e ele comentava, tá, mas o que que eu devo fazer? Porque Uhum. me traziam isso, agora vocês me trazem aquilo, qual que é a verdade? Uhum. Então, nesse momento, a gente parou e refletiu, a gente tá, opa, o que que a gente precisa fazer? E acho que aí é muito de ti, assim, né? Muito dessa nova identidade também que está surgindo ali nesse momento, né? Porque são desafios que antes não existiam e você nunca tinha se testado nessa situação, né? Então, quanto que também tu vais te conhecendo como essa nova pessoa nesse momento, né? A partir dessas dificuldades e dessas necessidades de pensar com, né? E aí não é mais pensar só para você, né? Pensar num maior, né? Num coletivo de três pessoas ali naquele momento, né? Uhum, exatamente. E a responsabilidade, ela não era só comigo mesma, né? Ela passou a ser outro tipo de outra responsabilidade. Tinha pessoas a mais, né? E Uhum. mais responsabilidade do que eu havia a ter antes. É, a gente até chegou a conversar antes no podcast, né? Iniciar sobre a diferença, né? Então, no início a gente achou que seria uma guarda, né? Mas aí, Uhum. conforme a gente foi tendo
as conversas, o advogado, todo o processo, a gente tem uma tutela, Uhum. né? Então, diferente de uma adoção que você tem todo um processo, todo, às vezes demora meses, anos, né? A gente sabe como é que é essa questão da adoção. E você tem um período de adaptação, você tem um período de processo, Uhum. para todo essa caminhada com a adoção, ela é diferente, né, quando ela foi inserida, porque a gente não teve um período de adaptação, a Uhum. gente não teve um período de escolhas, né? Foi uma escolha sim que a gente teve, mas foi naquele momento. E acho que é muito interessante isso, assim, né? Porque daí fala também da idade, da fase que ele estava e de como vocês precisaram se adaptar, né, a isso também. E eu acho que Muito. até por isso que a gente decidiu trazer a Amanda, quando a gente estava pensando ali em Dia das Mães, essa data especial, Uhum. trazer uma maternidade diferente, uma maternidade fora daquele padrão, para também mostrar o quanto que é possível ser fora do padrão, o quanto, como a Su falou, não existe uma forma certa de fazer, uma forma correta, mas sim a forma que dá para ser feita naquele momento, a forma possível. E respeitando todo mundo, te respeitando como indivíduo, as tuas limitações, aquilo que era possível de fazer, o teu conhecimento, e respeitando a criança também, dentro da vivência que ela já tinha, e tudo mais que ele veio já de bagagem, por ter 7 anos, por já ter outras vivências. Então, a gente queria trazer essa impressão, assim, esse contexto, essa visão diferente de alguém que tem uma outra vivência com a maternidade. É como a gente falou, a gente rotula a maternidade por ser mais fácil de conseguir explicar, mas pode ser a vivência com outro nome, né? Não precisamos rotular Uhum. aqui, né? Até porque você ainda está se descobrindo se rotula ou não, que faz mais sentido para ti. Mas realmente para a gente poder exemplificar e falar que existem formas de fazer diferente. Eu acho que isso talvez foi o nosso maior objetivo, né, de trazer a Amanda, assim, é mostrar que a maternidade não, não precisa ser somente da forma convencional, né, que existem tantas formas, né, a Amanda trouxe uma forma aqui pra gente de maternidade, né, e como a Maria disse, talvez ela não queira se rotular ainda como mãe, né, mas é o que ela vive, é o que ela faz no dia a dia, né, e é o que para ela se aproxima mais da maternidade, é isso que ela vive hoje. Então, assim, é que a gente possa colocar realmente luz, né, que a gente possa iluminar a maternidade das diferentes formas que elas existem, sem diminuir nenhuma delas, né? Porque todas têm a sua importância, né? Seja uma mãe típica, uma mãe atípica, né? Uma mãe trans, uma mãe de uma família não convencional, uma mãe solo. Então, eu acho que existem tantas formas de ser mãe, né? E a gente busca hoje aqui respeitar cada maternidade no seu jeito, assim, do seu jeito, né? Que as pessoas possam ter o direito de se identificar como mães dentro da sua própria realidade. Gostaria de agradecer pelo convite. Quando vocês me fizeram ele, eu fiquei bem tensa no início, porque é um assunto bem delicado para mim. Não sei a partir de qual momento vai deixar de ser, mas ainda é um assunto bem delicado. Falar sobre maternidade é algo que me toca bastante, porque foi algo que eu sempre quis, mas eu nunca achei que seria dessa forma, e tá sendo linda da forma que tá sendo. Eu acho que a palavra que eu tenho para descrever é amor, sabe? Tô até emocionada, E todo mundo vai chorar porque aqui no final do episódio, então. é amor, não tem outra coisa para falar, sabe? Hoje eu olho para ele e eu só sinto amor. E a gente, Então, e a gente vê isso em ti, assim, a gente vê nos teus olhos, né, o quanto que é, a sua vida mudou e o quanto que tu é feliz falando da tua história e contando, né, todas as tuas experiências hoje a partir dessa transformação, assim. Agradecer de novo, Maria, finaliza aí comigo, tá todo mundo chorando, a gente queria poder se abraçar, a gente tá à distância, mas assim, eu queria que vocês sentissem, né, a nossa emoção aqui e Exato. entendessem,
E agradecer muito, 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 muito quem está ouvindo. Agradecer a Amanda por estar aqui com a gente. Agradecer a Maria também, né, por ter tido essa grande ideia de convidar, porque a ideia foi da Maria de convidar a Amanda, assim, então foi lindo, né? Acho que a gente fez um episódio muito especial. Muito obrigada, Amanda, pela disponibilidade. Até quando a gente convidou, foi algo que eu conversei com a Susan. Eu falei, olha, não sei se a Amanda ela vai querer falar sobre o assunto. Acho que a gente pode abrir para ela falar sobre outra coisa. E aí, quando você disse que estava disposta a falar sobre, para mim foi muito bonito, porque eu queria muito esse relato. Acho que ele foi maravilhoso de escutar. E acho que as pessoas também vão achar muito bom. Então, muito obrigada, assim, por abrir essa parte da tua vida que ainda é difícil de falar. Então, sei que foi um esforço fazer isso, então a gente vai honrar muito essa participação. E obrigada a vocês aí que estão escutando. Eu espero que as mamães que estão nos ouvindo possam ter extraído também coisas boas daqui. Nós desejamos também um feliz Dia das Mães para todo mundo que está nos ouvindo, todas as mães, todos os tipos de maternidade que podem estar escutando esse podcast hoje. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. É isso aí, um beijo.